família Goulart. Eu até conheci lá numa grande fazenda. É uma fazenda, tinha criação de alguns bois, mas criava mais, não é carneiro, não, um tipo desses animais pequenos, né? Bode? É, por aí. Não, eu acho que é isso. Cabra. Cabra. Bom. Criação de cabra. Cabra. Né? E quando veio, então, a ser presidente nos Estados Unidos, Jimmy Carter, que era um democrata, ofereceu asilo político. Brizola, então, deixa o Uruguai e vai para os Estados Unidos, onde ele começa a se movimentar para tentar, né, uma volta ao Brasil, criando uma frente ampla com todo mundo que tinha sido prejudicado, inclusive o Lacerda, que fez o golpe junto com a turma. Porque o que aconteceu ali? Quem liderou os militares foi o Marechal Castelo Branco. E o que ele dizia, e era verdade? 1 ano, vamos fechar tudo, vamos tirar esse pessoal, daqui a 1 ano a gente promove a eleição. Aí o Lacerda ia se candidatar, o Magalhães Pinto. O pessoal fala muito do Ademar. Ademar de Barros. Ademar de Barros, isso. Exatamente. São Paulo. Isso. Ademar também estava nesse time todo. Né? Mas acontece que quando, antes de completar 1 ano, o Castelo Branco vai fazer uma visita ao estado natal dele, o Ceará, o avião dele cai. Assume o vice dele, que era linha dura, Costa e Silva. E aí, o que era para durar 1 ano foi de 64 a 85. Durou 21 20 anos. mais. Mas como que você avalia a transição lá? Porque o fim do regime com a redemocratização vai vir no governo que era para ser o... Não, o Figueiredo era o presidente. Então, o processo foi assim. Eu posso falar bem porque eu tenho 65 anos, mas comecei na política muito novinho. E nessa época eu estava militando muito. O Figueiredo, e antes do Figueiredo, o Geisel, né? O Geisel veio após o Médici, o general Emílio Garrastazu Médici, Sim. que foi o pior do ponto de vista democrático. Ele era um cara duro. Mandava... Anos 70, isso daí. Torturar. E fazia uma campanha, a famosa Brasil, ame ou deixe. Brasil campeão da Copa em 70. O povo numa euforia. Médici era aplaudido quando ia assistir jogo de futebol. Todo mundo sabia que era torturador, mas a música era 90 milhões em ação, para frente o Brasil, salve a seleção. Então, assim, Brasil campeão do mundo de futebol. Aí entrou o Geisel, e o Geisel promete fazer uma distensão lenta e gradual. Orientado por quem? Pelo cérebro de tudo isso aí, que era o general Golbery do Couto e Silva. Então, é aprovada uma emenda, depois de rejeitada a emenda Dante de Oliveira, que era das diretas já. Sim. O povo foi tudo para a rua, todo mundo se movimentou. Nós, que éramos jovens à época, fomos todo mundo para a rua. E então, não passou. Resolveram fazer uma eleição indireta. O candidato do grupo militar era Mário Andreasa. Mas surge como candidato do núcleo conservador militar Paulo Maluf. Paulo Maluf. E o Maluf, os militares não queriam saber do Maluf. Palavras assim de gente que viveu, historiadores, né? É o seguinte, não, é preferível até entregar para a oposição do que entregar para o Maluf. O Maluf, coitado, ele
Coitadão que roubou pra cacete. Muito, né? Mas o Maluf, aquele jeitão, sabe como é que é? Se eu tenho dinheiro no exterior, diz onde está e pega para você. Lembra que ele vivia repetindo isso? É. Aí o Maluf se lança candidato contra o Andreasa, né? Numa primeira convenção interna do partido do governo. Todo mundo dizia, o Andreasa vai ganhar. O Maluf comprou a convenção e ganhou. Ele tinha o estado de São Paulo na mão, muito dinheiro, né? Ele conseguiu comprar os convencionais da Arena, Aliança Renovadora Nacional, depois do PDS, Sim. que era o partido, e ganha. Nisso que ele ganha, tem um racha. O grupo que perdeu, liderado por Sarney, sai e diz, nós vamos apoiar o candidato da oposição. Quem era o candidato da oposição? Tancredo Neves. Ah, então o Neves e o Sarney não eram juntos? Não. Na parada? Não. 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 O Sarney, ele era do PDS. E o Tancredo era do PP. Era outro partido, né? Que virou PP, era MDB. É MDB. Mas MDB. depois virou PP, Partido Popular. E depois virou Partido Progressista. Porque no Brasil, para enganar a população, o partido muda de nome. Continua a mesma, mas muda de nome, né? Aí começaram os militares, ó, vai ter problema aí. Aí monta-se a chapa Tancredo contra Maluf. Sim. E o vice da chapa do Tancredo era o Sarney. Vem a eleição e Tancredo Neves ganha. Só que, na transição, antes dele tomar posse, ele adoece. Diverticulite. É internado. Não, tudo bem, está faltando muito tempo, vai melhorar. E ninguém tinha notícia. E ele morre. Você acha que apagaram ele? Não, morreu. Não, morreu mesmo. Bom, até onde se sabe, até onde se conta, morreu. Aí, a Constituição brasileira tinha um vácuo. Por quê? O vice assume no lugar do presidente empossado. Ele não tinha sido empossado. Então teria que haver outra eleição. Aí os militares dizem, se tiver outra eleição, o Maluf vai ganhar. Porque ele já sabe quem traiu ele. Aí criou-se uma barafunda e então se promove uma reunião entre o comandante do Exército, general Leônidas Pires, Ulisses Guimarães e os cabeças, né? Ó, temos que garantir a posse do Sarney. Mas não está na Constituição. A Constituição... Então é fraude atrás de fraude. A Constituição garante a posse do eleito empossado. Mas ele não foi empossado, ele morreu antes de tomar posse. O certo é fazer outra eleição. Não teve outra eleição, tomou posse Sarney, ou seja, ele era a continuação mais abrandada, com o doutor Ulisses no ouvido dele. Era o grande conselheiro, com apoio de uma base social diferente, mas também uma tranquilidade para os militares. Diz assim, ele não vai contar tudo que ele fez também junto com a gente, né? Então, é melhor que seja ele mesmo. Entendi. Deixaram ele lá. Aí ele faz aquele governo desastroso, conforme o Golbery disse. O Golbery, quando resolveu propor o Geisel, a distensão lenta e gradual, ele disse, olha, nós tomamos muito dinheiro para fazer investimento. Grandes empresas, Itaipu, né? A dólar a 1 por 1. Houve uma explosão do dólar. A dívida do Brasil multiplicou por 10. O que ia acontecer? E o Golbery disse, olha, vai ter inflação que vai ser por minuto. Como era? Você trocava de
preço, tinha até Sim. aquela maquininha de trocar de preço. É isso mesmo. Então é melhor a gente entregar isso. Bom, o Sarney terminou o governo com 80% de inflação. Né? Rejeição total. Total. Né? Aí vem a história do Collor. Né? Todo mundo esperando que o Brizola, né, pela história... Mas a esquerda dividiu entre Lula e Brizola nessa época. Calma. Aí temos que contar as duas versões. Como é que surge o Lula nessa parada aí? As duas versões. O Lula, ele fazia o papel de antipolítico. Ele jurava que ele não ia fazer partido político. Que aquilo era um movimento sindical. Quando ele vai fazer o partido político, os militares olham e dizem assim, é bom para nós. Porque ele vai tirar voto do Brizola. E ele, para fazer um partido dos trabalhadores, ele tinha que tirar voto de quem? Do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. É. Os militares, então, abanaram o Lula. Abanaram. O Lula foi... Você leu o livro do Romeu Tuma? Não. Então você devia ler. Todo brasileiro devia ler o livro do Romeu Tuma, porque ele conta ali que o Lula participou de várias reuniões com o pessoal do serviço de inteligência do governo militar, né? Para não deixar o Brizola voltar a ser o que era. O Brizola tinha sido exilado, ele não conhecia, mas o Brizola tinha uma capacidade de oratória, que a hora que ele começasse a falar, a memória ia aflorar, né? Aí eles fizeram 2 golpes. Primeiro, ajudar o PT. Segundo, Brizola, tudo pronto, de repente entra uma outra pessoa para registrar o PTB. Ivete Vargas. E no julgamento do TSE da época, dão o partido para Ivete Vargas e tiram de Brizola. Brizola fica sem partido. Ele então tem que criar o PDT, Partido Democrático Trabalhista, em cima da eleição aqui no Rio. E aí ganha a eleição a si mesmo. Entendeu? Então essa é mais ou menos a história do preâmbulo. Né? Aí começa a eleição, o sistema, que é algo que é muito superior aos governos, né? É uma coisa que existe em todos os países. Hoje o sistema manda mais do que qualquer governo. Concordo. Isso é fato. O sistema, então, diz o seguinte, olha, o Brizola, se for para o segundo turno, ganha. Temos que tirar ele do segundo turno. Injeta no caçador de Marajá. Era o Collor. Um cara de Alagoas, desconhecido, jovem, bonitão, né? Eu contava a gente, deixa eu votar no Collor, garotinho. Cara lindo daquele. Você vai se arrepender, porque beleza não põe mesa. Não, eu quero votar no Collor e tal. Bom, ganhou. Só que quem ia ser o segundo? Seria o Brizola. A eleição naquela época ainda era papel, né? E de uma maneira que, você imagina, é difícil controlar uma cidade? Imagina no país. Voto de papel para tudo quanto é lugar. Vixe. Em Minas, quando a apuração foi suspensa, voltava o resultado de Minas. O Brizola estava na frente. Levou 12 horas parada a apuração. Meu Deus. Ninguém sabia. Volta o Lula na frente do Brizola e o Collor em primeiro. Aí acontece uma reunião entre 3 figuras importantes da República. Mário Covas, governador de São Paulo, Governador de São Paulo. um grande homem público, Leonel Brizola e Lula, para dizer o seguinte: Lula, todas as simulações de segundo turno você perde para o Collor. Porque o que eles atribuem a você é que você não tem experiência. Você nunca governou nada além do sindicato. Isso é o que mais pesa contra você.
Eu já fui governador de 2 estados. E o Covas é governador de São Paulo. Se você não quiser abrir mão para mim, abra para o Covas. O Lula não quis abrir mão para ninguém e perdeu para o Collor. Essa é a história real de como se deu esse processo no Brasil. Entendi. Então o Partido dos Trabalhadores surge Por por causa do Lula, que era bem visto pelos militares. Por isso que o Brizola dizia sempre assim: olha, o PT é a esquerda que a direita gosta. Ele falava sempre isso. É. Entendeu? O PT é a esquerda que a direita gosta. Havia ali, segundo Romeu Tuma, uma certa cumplicidade. O Lula de hoje é o mesmo Lula do início? Não. O Lula que está aí hoje é o quê? O Lula que está aí hoje se tornou um oportunista. Eu fundei o Partido dos Trabalhadores. Eu coloquei essa roupa ridícula e você ainda não se inscreveu, deu like e comentou? Que palhaçada!